Doença de Pompe. A doença de Pompe é também conhecida como doença de armazenamento de glicogênio tipo 2 ou deficiência de maltase ácida. Caracteriza-se como uma doença genética, hereditária e rara, com uma frequência estimada de 1 em cada 40 mil nascimentos. A causa da doença é a transmissão de genes com uma mutação aos filhos. Para transmiti-la, deve haver uma cópia do gene defeituoso do pai e uma cópia do gene defeituoso da mãe. Dessa forma, a doença é geneticamente definida por um padrão de herança autossômico recessivo, ou seja, para que a pessoa desenvolva a doença, é necessário que ambos os pais sejam pelo menos portadores do gene recessivo. Assim, de acordo com o esquema apresentado, pode-se observar que um casal normal, mas com genótipo heterozigoto, pode ter 25% de chance de ter uma criança afetada, ou seja, doente. A mutação da doença de Pompe impossibilita a produção de alfa-glicosidase ácida, GAA, ou também chamada de maltase ácida, que é uma enzima do tipo hidrolase responsável por degradar o glicogênio lisossomal. Consequentemente, a falta de degradação do glicogênio leva ao acúmulo desse açúcar em tecidos-alvo, levando à debilitação progressiva, falência de órgãos e, posteriormente, à morte. A gravidade da doença varia de acordo com a idade de início, os órgãos envolvidos, o grau de comprometimento muscular, seja esquelético, respiratório ou cardíaco, e a taxa de progressão da doença. Essa variabilidade permitiu a criação de dois tipos de doença: a forma infantil ou tardia. Na forma infantil, nós temos, por exemplo, cardiomegalia, que é o crescimento do coração, hepatomegalia, crescimento anormal do fígado, fraqueza, hipotonia, que é a redução do tônus muscular e da força muscular. E tudo isso pode causar a morte por insuficiência cardiorrespiratória logo no primeiro ano de vida. Já na forma tardia, nós temos uma miopatia progressiva, que é um dano muscular progressivo, que pode se apresentar da segunda à sexta década de vida, envolvendo sobretudo a musculatura esquelética. A doença de Pompe ainda não tem cura, mas tem um tratamento aprovado no Brasil, que é a terapia de reposição enzimática, TRE, em que uma enzima sintética repõe a enzima natural do corpo, alfa-glicosidase ácida, por infusão intravenosa periodicamente. Deve haver também uma atuação de uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionistas e educadores físicos, para obter resultados mais rápidos e eficazes nesse tratamento. No contexto dessa doença, podemos ressaltar o filme Decisões Extremas, que apresenta uma narrativa baseada em história real de uma família que possui duas crianças com doença de Pompe. No filme, os pais buscam incansavelmente uma cura para a doença que acomete os filhos, passando por inúmeros desafios, como embargos financeiros, burocráticos e até científicos. Tudo isso correndo contra o tempo para salvar a vida dos próprios filhos. Por fim, nós podemos refletir com esse filme sobre as dificuldades enfrentadas não só pelos portadores da doença de Pompe, mas pelos portadores de quaisquer doenças raras, evidenciando assim a importância do progresso científico para a saúde e para a qualidade de vida desses indivíduos. Aqui estão algumas das nossas referências bibliográficas utilizadas para a produção do conteúdo. Eu espero que tenha contribuído e meu muito obrigado.